eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o segundo governo da ditadura militar, o Arthur da Costa e Silva, período esse que ele vai governar de 1967 até 1969. É um período de um governo de curto espaço-tempo, onde é que ele vai vir a falecer, né, sofrendo um AVC, e aí a gente vai ser de forma mais rápida, de forma mais breve. Porém, o que é importante nós destacarmos é que ele foi um governo onde é que ele vai implementar o AI-5, momento esse tão importante para pensar a ditadura militar e pensar a repressão dentro da ditadura militar. Eu irei trabalhar alguns pontos também bem específicos, mas é claro que eu vou girar em torno sobre o que foi o AI-5, né? Para tentar nós entendermos esse contexto da ditadura militar. Lembrando que é nesse contexto que nós temos implementado o conceito da linha dura também. Esse momento desse governo mais repressivo não significa que os outros governos eles não foram repressivos, eles foram sim e muitos. Porém, a gente fala de linha dura, ou linha soborne, ou linha branda, para a gente entender o que, né? Qual é a ideologia daquele militar? Que uns queriam devolver para a democracia, ou queriam fazer uma coisa mais rápida, e outros queriam continuar nesse processo. E aí, esse momento. Dado esse devido contexto, eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vamos trabalhar para vocês o que foi o governo de Costa e Silva. Quando falamos desse governo, devemos destacar alguns pontos, né, como eu disse para vocês. E o primeiro que eu gosto de destacar é tentar entender e trabalhar o que foi os anos de chumbo. O que significa anos de chumbo como foi proposto, né, ali e entrou nesse slogan, né, pensando nessas pessoas que foram reprimidas, né, pensando na memória delas. O ano de chumbo é dado porque a partir de 1968 o mundo como um todo ele estava passando por diversos processos onde é que a população daquela sociedade ela estava reprimindo aqueles governos autoritários, né? Lembrando que na América tinha várias ditaduras e algumas na Europa. Então ali, por exemplo, em maio de 68 na França, a população já estava reivindicando os seus direitos, esse autoritarismo. E aqui, né, é claro, né, que não ficaremos de fora. A população também, né, parte desses integrantes da sociedade também estava reivindicando, né? Os movimentos armados eles vão surgirem ali, né, como RM8, temos também, né, como a guerrilha do Araguaia, entre outros movimentos que serão bem importantes para pensar esse contexto da ditadura militar. Um outro ponto que eu gosto de destacar bastante, esse é meu gato entrando aqui do nada, um outro ponto que eu gosto de destacar bastante, né, é a tortura que foi promovida a partir desse ato institucional número 5. Né? O AI-5 ele representa para o contexto da ditadura militar, essa maior repressão, essa maior forma que os militares encontraram de poder reprimir a população, especialmente a população que não concordava com esse governo. E a gente tem vários mecanismos de tortura. Lembrando que essas torturas foram implementadas, né, pensando em torturas que tinham até lá no período de escravidão, como o pau de arara, como pensava em torturas em mulheres, até como a presidenta Dilma Rousseff foi torturada, pensava sempre em um conceito, em um contexto sexual. Quando se fala de tortura, a mulher é sempre sexualizado. Tá dando para entender? Porém, quando a gente fala sobre homens, tinha-se tortura, questões de choque, questões de deixarem o corpo nu. É nesse contexto que nós temos também, né, psicólogos que vinham lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para ensinar esses militares a torturarem. A polícia militar, ela vai fazer bastante parte desse papel de tortura, de tentar chegar e encontrar esses guerrilheiros armados. O AI-5 ele foi uma criação e uma resposta aos movimentos de repressão contra a ditadura que estava crescendo, né? Já que a população estava indignada com esse momento. Eu gosto sempre também de destacar que o conceito de ditadura, ele não é um conceito que é de cunho moral, onde é que um determinado historiador, sociólogo, filósofo quis chamar porque achou bonito. Não, o conceito de ditadura ele é um conceito que está dentro das ciências humanas. E se chama ditadura militar porque ela vai o quê, né? Adentrar o governo de forma autoritária. O ato institucional número 5, ele foi imposto pelo governo. Ele não passou por um processo legislativo, ele foi totalmente autoritário. Então nós trabalhamos desta seguinte forma, né?
E aí é dentro desse momento também, né, que nós temos a criação dos movimentos hippie, né, dos movimentos tropicais. O que foi o movimento tropicalia, né? O movimento tropicalia, que a gente conhece bastante, né, que nós temos o Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros artistas, né, que criticavam esse contexto, esse momento da ditadura militar. Esses artistas, né, e chamados de tropicais, né, eles tinham inspiração tanto lá nos Estados Unidos, mas também de inspiração no modernismo aqui no Brasil, tinham inspiração nos Beatles, em vários contextos, né, vários momentos artísticos. Eles criticavam esses governos, né? E aí que nós temos os festivais, né, que vai acontecer, né, que vai ser televisionado. Esses festivais eles pronunciavam de forma artística contra a ditadura militar, obviamente, né, passando por diversos mecanismos, né, de parafrasear, mecanismos de você driblar a censura, usando metáforas, bastante metáforas para trabalhar esse contexto do governo Costa e Silva, dessa repressão da ditadura militar. E aí, né, como resposta a isso, nós temos o ato institucional número 5. E o que compõe o ato institucional número 5, né? O ato institucional número 5, dentro dele nós temos o que, né? Que agora a Assembleia, o Congresso vai ser fechado. E por que eles querem fechar o Congresso, né? Porque o Congresso, ele não passava por não deveria passar a legislação, né? Pelo um processo onde é que os seus parlamentares devem decidir se vão ou não fazer determinadas leis, ter um processo mais democrático. Ele fecha o Congresso para impor de forma mais autoritária, submetendo o poder legislativo agora dentro do poder executivo. O chefe de Estado ali, ele tem tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, já que o Congresso ele estava fechado. O Congresso, ele vai e volta, ele é absorvido, ele volta em momentos distintos da ditadura militar. Lembrando que esse Congresso, ele não foi fechado logo de cara para dizer que existia uma democracia, que não existia uma ditadura militar. Porém, quando os militares precisavam de uma lei, eles criavam sem passar pelo Congresso. A ditadura, durante todo o contexto, ela precisou ser maquiada para que o povo apoie, para que essa memória também ela não seja ofuscada futuramente, eles não serem punidos. Dentro do ato institucional número 5, nós temos também, né, o que, né, que a liberdade de expressão ela vai ser submetida, né, agora cada vez mais até os órgãos de comunicações que apoiaram a ditadura militar, elas serão submetidas a não poderem fazer crítica. Toda vez que elas faziam uma crítica, elas eram implementadas a processos violentos, processos de repressão, como, por exemplo, jornais que publicavam notícias sobre o governo, sobre corrupção, sobre tortura, e essas bancas de jornais elas eram queimadas, o dono do jornal, né, o redator do jornal, ele era de certa forma reprimido. Existiam policiais que ficavam dentro dessas redações desses jornais, que ficavam como é que fala, né? Articulando tudo para entender se vai existir, a censura vai ser aplicada de uma forma certa. Vocês entendem como é que essa ditadura está sendo construída e esse AI-5, ele dá sustentabilidade cada vez mais para esse autoritarismo? E ele vai ser criado ali no governo do Costa e Silva, mais o Médici, né? Que ele vai utilizar bem mais. Porém, ele vai ser revogado só no próximo governo do Geisel, em 1978, pensando na redemocratização. Então, durante o período da história da ditadura militar, ele ficou bastante vigente, né? Muitas pessoas tendem a entender que a ditadura ela vai se iniciar logo ali a partir do AI-5, que agora sim nós temos uma ditadura no Brasil, mas eu gosto sempre de trazer em vigor que o ato institucional número 1, lá criado pelo Castelo Branco, ele também já faz parte da ditadura, já que ele vai caçar os parlamentares, caçar os seus mandatos, vai torturar, entre outras coisas. Dentro ainda desse ato institucional número 5, nós temos o que, né? O fim do habeas corpus. O que significa esse habeas corpus, né? Se antes uma pessoa, se ela cometeu um crime, então a justiça tem que comprovar que ela cometeu um crime, então ela tinha direitos, né? Leis como, por exemplo, lei de liberdade. Agora não, agora com o fim do habeas corpus fica delegado o poder executivo junto com o poder legislativo, né, que ele já compõe os dois poderes, de falar o que tem que acontecer. E aí a gente vai ter cassação de mandatos, vai ter pessoas que vão perder, que estavam em casa e eles são invadidos.
e as pessoas não têm nem direito a advogados. Então, é uma legislação que ela é formada e feita por um autoritarismo gigantesco, sem passar por nenhuma questão legislativa. Um outro ponto importante é que nesse momento é que a censura, né, ela vai ser muito implementada, já que agora os órgãos que até apoiavam a ditadura militar vão começar a criticar e questionar esse momento, já que agora os seus redatores não podem mais falar mais nada. E nesse momento que nós temos aquele momento que ficou conhecido na história, né, que os jornais publicavam revistas de bolo, receita, em vez de ter uma matéria lá logo no primeiro momento, entre outros pontos. Esse governo ele foi muito repressivo. Porém, um ponto que eu gosto muito de destacar também, inclusive inspirado no livro do Lucas Pedrito, né, que é Bailão na Ditadura Militar, ele fala sobre os bailes funks, os bailes ali nos anos 80, os anos 60, desculpa, 70 e 80 ali da ditadura militar, que é onde é que a ditadura militar ela vai perseguir também essa população negra. A ditadura militar, quando ela se estabelece de uma forma também racista. Inclusive a música, né, Dom Bosco, do marinheiro João Cândido, ela foi censurada, procura também, pesquisa também, que é importante. E aí pediram para trocar a palavra negro para feiticeiro, entre outras coisas. E esses baile funks que se compunham ali na ditadura militar eram pessoas comuns que estavam querendo se divertir, claro, sendo influenciada por movimentos lá dos Panteras Negras, com os Black Panthers e tudo mais. E eles eram dados como militantes, como políticos, eram torturados, sendo que as pessoas, né, elas estavam ali só se divertindo. Para a população preta, para a população pobre, especialmente favelada, é nesse momento que nós temos a criação também, né, criação, esqueci o nome agora, né, a criação do Comando Vermelho, eu esqueci o nome agora que fala, mas enfim, deu para entender, facções criminosas. Veio. É nesse momento que as facções criminosas elas começam a surgir no Brasil, já que esses presos políticos eles estão junto com esses presos comuns, e a ideia era o quê? Né? Colocar os presos comuns para ser submetido aos presos políticos, os presos políticos, né, submeter os presos comuns, acontecer um processo de violência ali dentro, porém eles entendem que ali dentro daquele contexto eles têm problemas juntos. E aí, nesse momento também que nós temos uma organização da criminalidade, que é resultado também, né? Se hoje em dia nós temos, né, o Comando Vermelho, nós temos, claro que também tem um processo histórico, né, mas também é resultado da ditadura militar, que vai simplesmente limpar o que não convém para eles. Lembrando que a ditadura militar ela também é uma ditadura também voltada para a moralidade, né? Se a ideia do corpo, da sexualização, o corpo, já que ele não é bem visto por esses militares, né? Eles têm que ser reprimidos. As pessoas moradoras de ruas também são reprimidas junto com esse AI-5. O ato institucional número 5, ele é uma forma de fazer uma limpeza étnica, uma limpeza social daquela sociedade, o que não convém para ela, né? Obviamente, pensando que os militares eles vão querer cada vez mais pensar uma política, uma estrutura social dos seus próprios moldes, dos seus próprios militarismos. E por fim, né, nós tivemos que o governo Costa e Silva ele vai sofrer um AVC, o acidente cardiovascular, ele vai falecer, vai assumir uma junta militar, né? E que junta militar é essa? Através de 3 governos, né, da Marinha, a Aeronáutica e o Exército, e logo em seguida vai dar para o próximo governo, que é o Médici, né? Que é um governo muito mais autoritário, que vai ser utilizado do ato institucional número 5. E aí também o contexto do milagre econômico, que gerou mais desigualdade social, entre outras coisas. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Falei bastante sobre coisas e pequenos detalhes sobre o que foi o governo de Costa e Silva. Mas o que é importante destacar é o que? O ato institucional número 5 que vai trazer maior autoritarismo, gerando, obviamente, né, movimentos contrários a esses, já que a gente tem a guerrilha do Araguaia, o MR8, outros movimentos que vão se construindo para ir contra esse ato institucional número 5, temos o Marighella, entre outros pontos, que dá um outro vídeo, pensar um movimento contra a ditadura militar, a repressão contra a ditadura militar. Falei dos Tropicales, né, que eram artistas que promulgavam, né, de forma mais dentro das próprias obras artísticas, né, e contra esse processo.
Por fim, espero que tenham entendido, a aula sobre Costa Silva e ditadura militar se propôs a explicar sobre isso. É isso, tchau.